né, a prioridade. Vamos rodar as antigas, eu disse, posso até ir depois, mas eu vou no grupo. Tá vendo como foi Deus falando no meu ouvido, que tocou meu coração e disse assim, não cancela, Nara, não cancela, que a Dina está desmarcando os eventos. Pois é, pois Deus tocou meu coração e cá estou. Então, gente... Hã? Ah, sim, porque tá comendo, né? Então, gente, oficialmente, tranquilo, não tem problema não. Só disse que depois vai abrir a câmera também, acho bom, que eu não fico falando sozinha. Gente, oficialmente boa noite, né? Está gravando agora aqui o nosso encontro. Deixa eu só botar aqui. Está gravando aqui o nosso encontro. Bom dia, boa tarde aí para quem for assistir. 2025 começando com tudo. E a gente escolheu um livro, quando eu digo a gente, eu tô sendo sacana, né? Porque na verdade foi eu que escolhi esse livro aqui e coloquei para vocês, tipo assim, leia e se vira, né? Vamos discutir. Mas enfim, vou dizer a gente. A gente escolheu esse livro maravilhoso da Sueli Carneiro para começar 2025, e eu acho que é um começo maravilhoso, embora desafiador, né? Porque eu sei que não é uma linguagem, assim, lá muito simples, é uma linguagem acadêmica, né? São artigos, O Escritos de uma Vida, né? Que foi o livro dela publicado em André, ai, gente, que lindo esse grupo tá hoje. O pessoal todo mundo começando o ano, né? Que nem academia, eu quero ver em junho. Oi, Andrelina, meu bem, bem-vinda. Feliz que você tá aqui. Oi, Nara, boa noite. Boa noite, estamos começando agora, viu? Então, um livro publicado em 2019, né, a minha edição da Letramento, foi publicado numa iniciativa da Djamila Ribeiro, que queria realmente prestar uma homenagem à Sueli, né, e ela criou um selo chamado Sueli Carneiro, e não à toa, né, a Djamila presta essa homenagem, porque Sueli Carneiro, de fato, é uma das, e quando eu digo uma das, é porque ela está aqui ombro com ombro com outras mulheres fenomenais, né, como a própria Lélia, que a gente leu, né, no ano passado não, mas no ano retrasado a gente leu a Lélia Gonzalez, né, com a própria Conceição Evaristo também. Então ela está ombro com as grandes pensadoras, né, do feminismo negro, né, a Sueli Carneiro, ela tem os artigos seminais, né, do pensamento sobre gênero e raça, tá? Ela abre as questões que até hoje são questões pertinentes. Então, não à toa, a Sueli realmente ela é uma figura de muita reverência, né? Uma figura a ser reverenciada de fato. Ou ela é responsável, né, pelo Instituto Gueledés, né, que é o Instituto das Mulheres Negras, né, de estudos, pesquisas, de ativismo. Hoje em dia a gente tem a Casa Sueli Carneiro, que vocês já devem conhecer, a gente vive colocando lá no grupo, né, quando tem curso e tal, que é uma instituição amparada pelo governo federal, né, com incentivo da Lei Rouanet também, de educação, né? Ela ministra muitos cursos, faz muitos encontros presenciais e encontros virtuais sobre as questões de gênero e raça. Né? Então, a Sueli realmente é um fenômeno, é um ícone. Eu acho, particularmente, uma pena que muitas pessoas não conheçam o trabalho da Sueli, não conheçam a pessoa da Sueli, tenham escutado a Sueli falando, inclusive, né? Porque é sempre de muito aprendizado. Né? Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade com a leitura acadêmica, sempre tive, isso é um transtorno aí na minha vida, né? Mas ouvir a Sueli, depois ler a Sueli, talvez eu devia ter falado isso para vocês antes, né? Facilita muito, sabe? Porque a Sueli, ela tem uma fala muito gostosa, ela é um pouco tímida, né? Mas ela é a fala dela é muito acolhedora, e é uma fala muito clara, né? É uma fala muito direta, ela é muito concisa, quando ela vai falar sobre os assuntos, né, de pesquisa, de interesse dela. Então, a Sueli hoje é uma senhora de 70 anos e continua produzindo, né, e continua palestrando. Recentemente, ela lançou, na verdade, né, um livro falando, né, sobre dispositivo de racialidade, que, na verdade, ela já vem estudando isso, né, há muito tempo, e isso é fruto da tese de doutoramento da Sueli Carneiro, né, que foi em 2005, salvo engano. Então, esse livro dela, eu fiquei muito em dúvida se a gente iria ler o Dispositivo de Racialidade ou o Escritos de uma Vida, mas como a gente ainda não tinha lido nada da Sueli, eu preferi começar com o Escritos de uma Vida e propor, talvez, o Dispositivo de Racialidade no outro momento. Até porque a gente focou muito em muitos grupos nos dispositivos de
de gênero, né, da Zanello e tal, dispositivo amoroso, dispositivo materno, de eficácia, e realmente ficou faltando a questão do dispositivo de racialidade, se fosse, ficou uma lacuna em aberto. Mas estamos aqui para começar a sanar essa lacuna, porque a Sueli, ela traz, talvez não de forma muito direta, mas com certeza ela contempla o que vai vir a ser depois, né, lido como dispositivo de racialidade, que é o entendimento, né, da gênese das desigualdades raciais no nosso país. É assim, como surge a ideia de raça e como as raças são eleitas entre maiores e menores, entre senhores e subservientes, né? Então, é sobre isso que a Sueli vai escrever, quando ela vai escrever sobre dispositivo de racialidade. Imprescindível. Então, esse livro é um compilado, é uma coletânea, são 10 artigos, 10 escritos da Sueli, nesse livro aqui, que são artigos, são palestras, né, são coisas que ela escreveu para as revistas, para vários mídias, né, muitas delas em tom, inclusive, de resposta, que são as minhas preferidas, porque a gata é escandalosa, a gata serve mesmo. Ela escreve, tem uma que ela escreve em resposta a um historiador negro, inclusive, que é o... Cadê? Não sei se é o Ideologia Tortuosa, que ela dá um tipo assim, um senta lá, né, Cláudia, para esse historiador que vai comparar as mulheres brancas e negras, né, como fuscas e monzas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse artigo, mas ele é... Cadê? Começo, Nara, acho que é o terceiro. Terceiro, Gênero, Raça e Ascensão Social? Exatamente. Pronto, pois é esse mesmo. Esse é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de todos, né? Mas esse também é um dos meus favoritos, porque ela bota a cabeça dele numa bandeja mesmo. Adoro também. Achei muito genial. Tanto quando tem um credo bem aqui, porque no começo ela diz, né? Ela explica de onde vem cada artigo, né? Ela diz aqui que autores comparam mulheres negras a fuscas e mulheres brancas a monza. Eu tenho credo. Essas são as minhas conversas com o livro. Então, esse é um artigo fenomenal, né? Então, são respostas e são palestras, ela é convidada e ela escreve para falar em organizações, em eventos, né? Eventos de mulheres, eventos de empresas grandes, enfim. Então, são falas diversas, mas que possuem uma linha, né? Eu percebo, lendo o Escrito de uma Vida, que tem uma coluna, né? Assim, tem uma coisa, uma linha, de fato, que conecta esses artigos, né? Eu acho que eles não foram escolhidos à toa, eles conversam entre si, inclusive com alguns trechos que se repetem. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas alguns trechos se repetem, alguns assuntos sempre voltam, mas é claro, tem que voltar, né? Porque, por exemplo, o primeiro artigo desse livro, que é um dos artigos mais densos, porque é muito de estatística, que ela vai falar sobre a condição é um artigo seminal, preciso dizer isso, né? Acho que tem no livro, inclusive, falando. É um artigo, realmente, um dos primeiros artigos que vai falar sobre a diferença, a desigualdade intragênero, né, que começa a quebrar a imagem de que somos todas mulheres, né, e de que, enfim, todas as mulheres, como se fosse uma coisa una, né, essa visão universalista das mulheres, muito defendida ainda pelo movimento feminista, ainda lidamos com isso, né, e a Sueli Carneiro diz assim, não, gata, peraí, né, vamos olhar aqui com calma, porque de que mulheres nós estamos falando? Cadê as mulheres, né, racializadas, as negras, as indígenas, né? Dentro disso aí que vocês estão falando. Então, ela faz um estudo estatístico mesmo, né? E ela constrói o que antes não havia. Ela faz uma construção da leitura das estatísticas do censo, né? E ela cria quadros mostrando como existem desigualdades não apenas entre os gêneros, né, mas dentro, né, entre as mulheres. E isso é inovador na época. Esse artigo é de 1985. Qual a conclusão que ela chega? Ela chega à conclusão de que, olha só,
Não dá para falar de mulheres como uma categoria geral. Por quê? Porque as mulheres negras, elas são a base da pirâmide social e econômica. Né? Enquanto os homens brancos detêm o poder, é verdade, a nossa sociedade é uma sociedade de hegemonia branca, eurocêntrica, né? Heteronormativa, sem sombra de dúvida. Mas logo a seguir vem as mulheres brancas, depois vem os homens negros, e lá na base, né, na raspa do tacho, estão as mulheres negras. Isso, em questão de educação, são as que menos têm acesso à educação, né, seja a educação básica até a educação superior, né, são as mulheres que ganham menos no mercado de trabalho, são as que menos conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, né, e são, enfim, né, são as que ganham menos e são as que conseguem menos trabalho. Então, essas estatísticas, elas não existiam, né? Não havia essa leitura da população brasileira. E a Sueli vem e rasga. Né? E esse artigo de 1985, é muito engraçado escutar a Sueli falando sobre isso, engraçado, né, entre aspas. É curioso ouvir a Sueli falando sobre isso, porque ela diz, olha, esse artigo de 1985, ele pode ser lido hoje e pouca coisa vai estar diferente. Né? As mulheres negras continuam estando na base, né, dessa hierarquia social e econômica. Elas continuam tendo menos acesso ao estudo. Em números gerais, a gente percebe a diferença. Ela fala que desde o governo Lula, principalmente, né, no primeiro governo Lula, há esse investimento maior, né, em políticas afirmativas, em cotas, né, incentivo à educação, incentivo cultural, uma maior abertura. E que isso faz diferença. Contudo, a não manutenção dessas propostas, né, a quebra, e é ininterrupto, né, atualmente, inclusive, mesmo no governo Lula, nós estamos tendo uma grande quebra, né, enfim, do que a própria esquerda implantou, né. Então, assim, essa quebra, essa não continuidade atrapalha, né, ela fica no meio, ela impede, de fato, que isso se torne algo arraigado na sociedade, né, naturalizado pela sociedade. E não, vira e mexe, nós estamos discutindo as mesmas coisas, né, nós estamos discutindo cota, nós estamos discutindo se ainda há racismo no Brasil, trazendo o que a Lélia falava, né, sobre essa grande neurose cultural brasileira de negar que há racismo, e a Sueli rasga isso nesse livro, em todos os artigos dela. Ela diz que o racismo no Brasil é tão perverso, ela vai falar isso mais lá na frente, nos artigos, mais do meio para o fim. Ela vai dizer que o racismo no Brasil é tão perverso, né, que ele se esconde, né, ele manipula, né, ele manipula as nossas percepções de mundo, as nossas leituras de sociedade. A Lélia, eu faço muito assim, paralelo com a Lélia, gente, porque a Lélia é uma leitura muito forte para mim, né? E nós estudamos a Lélia aqui nesse grupo e foi uma experiência maravilhosa. Né? A Lélia tem uma citação do Chacrinha que ela coloca num dos livros dela, né? Que ela diz que o Chacrinha costumava dizer que no Brasil não tem racismo porque o negro sabe seu lugar. Né? E a Lélia diz isso, né? Assim, não, o discurso de que não há racismo no Brasil é porque há ainda a indignação não é suficiente, né, para que esse racismo seja desvelado como ele precisa ser. E que tiram do movimento negro e do movimento feminista negro, inclusive, ela tem um artigo que vai falar sobre isso, né, tiram, inclusive, como é que eu vou dizer, o poder da mudança, como se as mudanças que foram conquistadas atualmente fossem dadas ou concedidas porque sim, né? Assim, e não por resultado de uma briga de séculos, né? Por uma briga de sangue, suor e lágrimas da população negra, né? Principalmente das mulheres negras. Né? Então ela vai fazer uma crítica rasgada sobre isso, ela não poupa, né? Ela não se poupa e não nos poupa também, porque ela bota a nossa cara aí pro sol, né? Ela diz assim, se manifestem, né? Se manifestem. Para ser aliada antirracista, né? Assim, que eu imagino que se estamos aqui tendo essa conversa, espero do fundo do meu coração que todos estejamos alinhados nisso, né? Para ser aliada da luta antirracista, é preciso engolir o sapo, né? Da nossa hipocrisia, né? Dos nossos privilégios.
ela vai, inclusive, dizer uma coisa que me marca muito, sobre a necessidade do feminismo negro, porque, e isso é uma fala dela, né, assim, de que o feminismo negro ele não é um braço do movimento feminista, e não é um braço do movimento negro, porque não cabe, nem cabe dentro do movimento feminista, e nem cabe dentro do movimento negro. Então, o feminismo negro, ele vem como algo autônomo, né, que tenta, sim, lutar e brigar por essa equidade, né, humana, mas sem esquecer de raça, sem jamais esquecer da raça, né? E que, inclusive, é uma coisa que ela fala, né, criticar o discurso, né, que é muito ainda comum. Quero que eu ia dizer, né, assim, esses artigos da Sueli que são tão antigos, ela mesma diz, mas são extremamente atuais. Questionar, inclusive, se existe raça ou não, como algumas pessoas ainda fazem, né? Mas a ciência já provou que não existe raça. Se ele diz, foda-se o que a ciência está dizendo. Na vida prática das pessoas, raça importa sim. No cotidiano prático, na pele vivida, raça importa sim. Então, nós precisamos continuar falando sobre raça. Raça pode ter sido um conceito criado para separar, dividir e oprimir. Mas a gente não pode, o que a Simone de Beauvoir vai chamar de má fé, né? A gente não pode fazer de conta que não existe na prática, no corpo vivido, né? Senão, como a gente vai lutar contra? Né? Como a gente vai lutar contra a opressão se a gente disser que não existe? Né? Ela tem um artigo muito lindo que ela estava falando com a Dina, né? Que é sobre uma convocação das mais jovens, e esse é um artigo que me mobiliza muito, né, que ela vai dizer, olha, é um grande engano as mais jovens, e ela se preocupa com isso, de que o feminismo não é mais necessário, porque as conquistas já foram feitas, e não há mais pelo que lutar. Né? Aí ela diz, amor, não é bem assim, né? Aí ela usa, inclusive ela tem uma expressão que eu acho fantástica, que ela cita, na verdade, ela cita alguém dizendo que quem nasceu com eletricidade não tem medo de ficar no escuro. Né? Então, que as mais jovens, e eu acho que nós, em grande maioria, também estamos aqui contemplada nesses mais jovens, né? Tendo em vista quando o artigo foi publicado, a gente se arvora nisso, né? De que não há necessidade de lutar, de continuar lutando, porque nós já temos nossos direitos garantidos. E a Sueli vai escrever um artigo mostrando por A mais B que nós estamos equivocados nisso. Né? Que as mais velhas vieram e abriram muitas portas e muitos caminhos, mas que esses caminhos trouxeram outros desafios. E aí ela vai citar esses desafios nesse artigo, que, aliás, um dos imperdíveis desse livro, gente, assim, se for para escolher, esse é um dos que eu digo assim, leiam, porque se for para escolher um ou dois, esse com certeza está na minha... Acho que o nome, eu acho que esse é O Tempo Feminino, se eu não me engano. Né? E ela vai dizer, olha, tem muita coisa ainda. Tudo bem, a gente conseguiu criminalizar a violência contra a mulher, mas a gente precisa assegurar, né, que judicialmente essas leis elas vão vigorar. Ela está certíssima com relação a isso. Certíssima. Está aqui a gente em 2025 com um monte, eu vivo dizendo, né, tem um monte de lei com o nome de mulher, lei Carolina Dickmann, lei Maria Penha, lei não sei das quantas, lei Mari Ferrer, lei... Tá ótimo, tá lindo. Abstração, porque na hora do vamos ver, né? Assim, na hora do vamos ver, as leis estão lá no papel, estão indo, mas está aqui a gente sendo trucidada à torta e à direita, né? Sem grandes amparos, né? Enfim. Então, ela disse, a gente precisa lutar por isso, a gente precisa lutar pelo freamento, pelo encerramento da coisificação da mulher, porque enquanto as mais velhas lutaram pelo direito à sexualidade, né, continuamos lutando, né, pela questão da liberdade reprodutiva, pelos direitos reprodutivos, ao mesmo tempo nos tornamos, como é que eu vou dizer, ainda mais objetos sexuais, né? Confundem a liberdade sexual com o direito de violentar, né? Com o direito de reificar o corpo feminino. Então, essa é uma luta também para nós, para as mais jovens. Né?
Enfim, ela vai citar várias, né? Ela vai citar, por exemplo, a questão das imagens de controles, principalmente focando nas mulheres negras, que é preciso desmontar as imagens de controle tradicionais que colocam as mulheres negras como feias, como não amadas, como só podendo ocupar cargos de servidão, né? Então, essa imagem de controle ela precisa ser quebrada, né? É preciso pensar em representatividade cada vez mais, né? Um maior controle das mídias, mulheres em lugares de poder, efetivamente em lugares de poder. A gente não pode se contentar e achar que está muito bom, porque a gente tem 2, 3 cabeças aí, né? No plenário, a gente tem 2, 3 cabeças aí no judiciário, olha lá, né? Porque eu acho que nem tudo isso o judiciário tem. Né? Então, a gente não pode achar que isso está bom, né? Porque, como ela diz, essas são as concessões da hegemonia para a gente se acalmar, né? Para a gente parar de reclamar. Aí, ao mesmo tempo que ela quer dizer, essas são as exceções que confirmam a regra. Né? Então, é um livro riquíssimo, gente. É um livro em que ela vai falar sobre o matriarcado da miséria, sobre a feminização da pobreza, né? Ela vai bater muito nessa tecla. Ela vai dar uma aula, né, sobre orixás também, logo no começo do livro, que eu acho também que é um artigo belíssimo, onde ela vai fazer um paralelo lindo sobre os orixás, as orixás e a força da mulher negra, né? Como se os orixás representassem, de fato, a historicidade da mulher negra, principalmente no Brasil, né, que é uma mulher que precisa ser valente, que precisa ser forte, que precisa ser senhora de si, e que contrasta com a imagem que o feminismo branco tem da mulher dócil, da mulher vulnerável, da vulnerável que eu digo assim, né, frágil, etc. E tal. Contrasta completamente. Né? Ela vai até dizer que feminino é esse que estão falando, né? Que representa a mulher, porque a mulher negra não tem nada, aí lembra da Sojourner Truth, né? Eu não sou uma mulher, carrego aqui, né, lenha e não sei das quantas, e bato um pratão, e eu não sou uma mulher, né? Então, a Sueli renova esse discurso, né, trazendo esse paralelo com as orixás, é um texto belíssimo, também vale muito a pena ler. E eu acho que eu fiz um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Mas vamos lá, Renatinha, tá contigo. Tá me ouvindo? Tô. Bom, esse livro, ele me impactou muito, porque ele, para mim, não foi só uma leitura, sabe? Ele foi um chamado. Eu, inicialmente, tinha sentido isso muito do feminismo negro lá na Grada Quilomba, né? E agora eu acho que esse livro veio, assim, para colocar a gente diante de uma realidade que, muitas vezes, a gente tenta suavizar ou até mesmo ignorar, né? Ainda mais que eu, sendo uma mulher branca, privilegiada e feminista, a gente tem que entender que o feminismo... Porque o que acontece? Aqui, ela usa uma linguagem acadêmica que, assim como você disse, também me dá um distanciamento ali, mas eu falei, não, peraí, deixa eu agarrar isso aqui. Mas ela vem com uma força, parece que ela pega a gente pelo braço e fala assim, aqui, olha isso aqui, não desvia o olhar, não. Sabe? E aí, teve alguns textos que me atravessaram de uma forma muito grande. O primeiro foi aquele, que eu anotei aqui, Mulheres Negras e Poder, um ensaio sobre a ausência. Sim. E assim, arregaçou. Porque ele escancara como que o racismo, ele opera para excluir mulheres negras dos espaços de decisão e poder. Isso. Né? E o mais chocante é perceber que essa exclusão ela acontece até mesmo em ambientes que, teoricamente, deveriam ser progressistas e inclusivos. Né? E aí, logo na hora, eu lendo esse, eu até coloquei no resumo que eu fiz lá e mandei, eu lembrei da Marielle Franco. E de tudo que o assassinato dela representa pra gente. Porque me fez pensar como depois de tudo que aconteceu com a Marielle, ainda vemos o racismo sendo tratado como um problema menor, como uma questão secundária, sabe? E até mesmo dentro de movimentos em que deveriam estar na linha de frente. E um outro insight que mexeu demais comigo foi o Viva a Constituição Cidadã. Por quê? Porque eu sou do direito, né? Eu sou do direito da gente. Imaginei! E aí, porque a gente tem a Constituição Cidadã de 1988, só que o que está escrito ali
é completamente diferente da realidade vivida pelo negro, e principalmente pela mulher negra no Brasil. Porque ela é uma Constituição cidadã, mas cidadã para quem? Né? E aí eu fiquei pensando como que ela fala dessa representatividade negra no processo de elaboração dessa Constituição. Porque teve um limite, o alcance teve um limite. Ela não foi feita para mulheres negras. Foi um esquecimento. É. E isso ainda me fez lembrar assim, que como que a lei sozinha, ela não transforma nada. Se não tiver um esforço real, né, para que ela até seja cumprida, não vai acontecer nada. Então, e aí esse livro ele me tirou da zona de conforto. Sabe? Assim, eu fiquei pensando assim, principalmente por ser dessa área, e eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer para garantir que o feminismo, que eu acredito seja verdadeiramente antirracista? É uma excelente pergunta. E aí eu fui me questionar. Aí eu fui escrevendo, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Porque às vezes pequenas coisas, né? E aí uma coisa que a gente está fazendo aqui, que é amplificar essas vozes negras, né? De mulheres negras, como Sueli Carneiro, Diana Ribeiro, a própria Grada Quilomba, Conceição Evaristo, Bell Hooks, etc. Apoiar mulheres negras em diferentes espaços, seja no trabalho, nos estudos, na política, na cultura. Conversar com amigos, famílias e colegas sobre o racismo estrutural e sobre o feminismo negro. Indicar leituras e reflexões para pessoas que ainda não acessam esse tipo de conteúdo. Porque se eu, que sou uma leitora assídua, me senti impactada pelo livro, primeiramente da Grada Quilomba e agora por esse, e olha que eu sou uma pessoa que tem conhecimento. E eu fiquei me questionando, essas coisas eu passei na minha cabeça assim, não, gente, vou parar de ler esse livro. A gente pode comprar de empreendedores negros, apoiar coletivos e projetos voltados para pessoas negras. Aí teve uma outra coisa que eu escrevi aqui também, entendeu? E uma coisa importantíssima, ficar atento às eleições e apoiar candidaturas comprometidas com pautas antirracistas. Votar em mulheres negras pretas, mulheres pretas. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente não vai sair desse lugar, não. E uma coisa que a gente tem que fazer, que eu acho, é reconhecer os nossos privilégios e buscar formas de usá-los para fortalecer a luta antirracista. E esse talvez seja o mais difícil, né, Ratinho? Não, esse para mim tipo assim, foda. Foda. Eu digo assim, inclusive o movimento do reconhecer os privilégios, porque a gente que está imersa, né, a gente já nasce com esse privilégio, a gente pensa que é de berço, né, assim, que é natural, que é tipo assim, a gente não, é como, é a história do que a Grada fala do peixe na água, né? Sim. Assim, que a gente é peixe de água salgada na água salgada. Né? Então a gente não reconhece que tem água, a gente não para pensar, olha, eu respiro na água salgada, que bacana. Não para ver isso. Não. Né? A gente acha que é assim, e é isso. E aí a Grada Quilomba diz, eu me sinto um peixe de água doce, né, na água salgada. A Grada Quilomba é foda, né? Ela é outra que é foda também. Né? E para isso tudo acontecer, a gente, inclusive, tem que se manter aberto ao aprendizado e às críticas. Né? Porque senão... E a gente tem que entender que o antirracismo ele é um processo contínuo, né? Não é assim, li isso aqui, agora eu sei que as mulheres negras, às vezes, não estão nem inseridas no próprio movimento feminista, e acabou. Não, é daqui para frente. Então, ela fala uma coisa muito interessante, eu vou te cortar só um minutinho para conversar contigo aqui, nisso que você está dizendo, né? Ela vai falar muito também aqui, e em outros trabalhos, sobre a questão do epistemicídio. Né? E eu estou tentando achar aqui um trechinho, porque meu livro é todo marcado, gente. É impressionante como eu me perco em mim mesma, às vezes. Esse é um problema. Eu devia separar. Sobre essa palavra? Não, ela vai falar sobre o apagamento. Eu acho que é mais aqui pela introdução agora que eu estou falando. É no começo isso, eu acho. Ela vai falar... daqui... na verdade foi a Conceição que colocou eu acho que foi na própria... Na introdução, é no prefácio. Na hora que fala sobre o é no prefácio. Não, é no prefácio, é na página 8. É a Conceição que vai falar sobre ela, né? Sobre a Sueli. Ela vai dizer assim, na página 8.
Promover os nossos textos entre nós mesmas, esse aqui me marcou muito, Conceição é foda, né? Promover os nossos textos entre nós mesmos e para além de nós. Investigar uma bibliografia não conhecida ou não recepcionada como objeto científico, mas que nos informa a partir de nosso universo cultural negro. Insistir em apreender as informações contidas na obra. São atos de leitura que se transformam em atos políticos. Quando optamos por uma autoria e não outra para compor o aparato crítico, as referências teóricas das pesquisas que pretendemos empreender, consequentemente, vamos apresentar outras citações. Eu acho que isso conversa com o que você está dizendo. Enquanto a Conceição está falando, obviamente, para mulheres negras, eu amplio isso daqui e digo, nós precisamos dessas outras referências. Né? Não tem como a gente se trabalhar se a gente não escutar outros discursos que saiam da nossa bolha hegemônica. Né? Então, ler, se interessar, buscar, mesmo que não sejam leituras e fontes validadas pelo sistema hegemônico como saber, né? Como, enfim, né? Esse trecho da Conceição me marcou profundamente. E é exatamente aquela questão, assim, o texto da Constituição Cidadã, ele me pegou muito. Porque não basta ter direitos no papel, eles precisam ser garantidos na prática. Esse Murupla diz, o direito à mulher é uma abstração. Vocês ouviram falando isso aqui, né? Direito para a mulher é uma abstração. Imagina para a mulher negra, é uma abstração da abstração. Né? Não, é abstração. Né? Então tá ali, tá no papel. Né? Então, por isso que eu falei que esse livro ele me atravessou muito, porque eu acho que ele complementou o que eu comecei a pensar ali na Grada Quilomba. Sabe? Eu acho que a leitura dela é mais densa, mais difícil. Da Sueli, eu acho. Eu não acho ela mais difícil. Principalmente por ser um ensaio acadêmico e tal. Não é aquela leitura que você, vou ler aqui enquanto eu tô vendo minha filha na ginástica. Não vai acontecer. Não, esse livro sempre exigiu de mim muita atenção, assim, de sentar à mesinha com a canetinha. Porque... Sim, às vezes fazer uma pesquisa de alguma coisa para entender o que é aquilo. Então, assim, não é uma leitura fácil. Mas é necessária. Então, assim, inclusive, excelente modo de começar o ano. Eu também acho. Inclusive, tu falou da Grada, e eu queria dizer aqui que a Sueli conversa muito com a Grada, ou a Grada conversa muito com a Sueli, né? Provavelmente a Grada conversa muito com a Sueli. Tem um artigo que ela vai falar sobre um aspecto que não é muito levado em consideração nas discussões dentro do feminismo, quando se fala de violência, que a Sueli chama a atenção, diz assim, tem um aspecto de violência de gênero que ninguém fala, mas que é a violência sofrida pelas mulheres negras que não se enquadra com a violência sexual, né, a violência, o abuso, o assédio, tem isso, mas não só isso, tem uma outra que acontece, que ela vai chamar de... queria muito achar essa parte, que é muito, muito, muito interessante. Ela vai falar sobre as violências, a violência psicológica, olha aí o tema, a violência psicológica causada pelo racismo no cotidiano. Né? Eu queria muito encontrar essa... E de que isso não é falado. E aí eu lembrei muito da Grada Quilomba, né? Porque o livro da Grada Quilomba é sobre a experiência do racismo no cotidiano. Né? Assim, como essas marcas, como fere a autoestima, né? Como fere a existência dessas mulheres. Eu já, em determinado momento aqui, eu acho, e aí eu digo para vocês, mas eu queria só dizer isso, né, que a Grada conversa com a Sueli aqui, né, quando a Sueli aponta esse marco, essa violência psicológica sofrida, e que não é levada em consideração. Eventualmente eu acho aqui, e aí eu digo para vocês onde é que tá. Os post-its tudo gritando aqui, meu livro parece eu não sei se dá para ver, mas a situação é bem calamitosa. O que mais, minha gente, do que vocês leram, do que vocês gostaram? Vocês sentiram dificuldade de ler também? Pode ser, viu? Se já conheciam a Sueli, se não conheciam. Fanon também traz isso, o adoecimento psicológico do povo negro, que ela foca mais nas mulheres, mas é verdade, Fanon já fala sobre isso. Hein, meu povo?
Não é aula, não, viu? É conversa. Bora botar aí pra jogo, senão acabou. Beijo, boa noite, até mês que vem. Ser ruim, Nara. Tô brincando. E nem slide. Podia ter feito uns slides para dar aula. Ah, doida, Dina. Vai dando ideia. Nada que tenha chamado a atenção de vocês? Falar um pouquinho. Aí, Carolina arrasou. Os artigos que mais me chamaram, né, os textos que mais chamaram a atenção foram os 3 que a Nara comentou. Estava entre os 3, entre os que você tinha comentado no início. Né? Você falou de mais algum. Eu fui até o Tempo Feminino. Eu já conhecia a Celi Carneiro, esse artigo de Mulher Negra. Eu tinha lido, eu trabalhei na minha tese, no doutorado, que eu trabalhei com trabalho feminino negro, então li a Sueli nessa época, e foi a primeira vez que eu li ela que não tinha sido academicamente, assim, para fazer um trabalho, né, para escrever alguma coisa. Uhum. E ela começa com um artigo sociológico, né, que é esse, que é a Mulher Negra, que é esse dos dados, e eu gastei um tempo enorme nele, por isso não consegui passar do Tempo Feminino. Eu já tinha lido ele, mas agora eu falei, agora eu tô com tempo, não tenho tese para entregar, vou ler. Comecei a fazer algumas comparações, como você comentou, não avançamos muito, né? O texto é de 85, quando estava o momento da ONU, né? Da década da mulher, que levou a escrita desse texto, e a gente está aí 40 anos desse texto, o censo saindo agora em 2022, e tivemos pouquíssima mudança com relação a isso. Eu estou até pensando em fazer alguma coisa mais objetiva com relação a isso. Então, eu acabei gastando um tempo grande nessa parte de tabela mesmo, e dado. Mas esse primeiro texto aqui nem aquele quebra-mar, assim, sabe aquelas ondas que fica no começo da praia, que a gente tem que passar para depois. Passou dali, é sucesso, mas para passar dali, entendeu? Semana passada eu tô assim, gente, eu tenho que ler o resto do livro, senão não vai dar tempo. Aí consegui chegar nesse Tempo Feminino, e aí os 3 dessa parte, né, eu fiquei agarrada no Mulher Negra como socióloga, fiquei no Gênero, Raça e Ascensão Social como mulher branca, né, porque ela ainda coloca essa coisa também da objetificação da mulher branca, quando o homem negro usa a figura do Monza para objetificar a mulher branca também. Esse foi o auge para mim. E aí depois a gente chega no Tempo Feminino, onde ela vai falar da trajetória feminista, e tem um trecho que está na página 108, para pequenininho, vou pedir licença para ler rapidinho. 108, é? 108, é o primeiro parágrafo. Frequentemente, em nossos trabalhos com mulheres jovens, encontramos garotas que defendem a igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida, que se resolvam diante de manifestações de machismo, mas que também fazem questão de afirmar que não são feministas, apesar de acreditarem no direito das mulheres e de terem as mesmas oportunidades, direitos e deveres que os homens. Esse parágrafo, ele me chamou muita atenção, e aí é uma história minha, pessoal, de quando eu entrei no movimento feminista. Eu entrei para o movimento feminista organizado muito antes de uma geração de jovens feministas que veio nos anos 2000, né? Mas no final eu entrei no início da faculdade, em 2003, 2004, eu já estava me organizando num coletivo feminista, ajudei a fundar o coletivo feminista em Juiz de Fora, em 2006, na UFJF, e ainda era um movimento muito pequeno, ainda mais em Juiz de Fora, assim, talvez em outros centros maiores já tivessem algum movimento maior, mas na universidade ainda era muito pequeno, na cidade toda. E muitas amigas minhas na época falavam, eu entendo isso que vocês falam. E esse caso é tão absurdo que até eu, que não sou feminista, estou do lado dela, sabe? Até eu, que não sou feminista igual você, concordo com você. Eu ouvia isso constantemente. E eu ficava assim, mas se você está concordando, qual é o problema de você
assumir, assim, sou feminista, sabe? E aí, assim, não, eu acho que tudo isso que você está fazendo tá certo, mas não sou feminista. Essa preocupação em reafirmar isso era muito presente. E eu acho que eu passei esse primeiro período na faculdade, assim, 2006, 2007, com isso. E aí depois, sei lá, 2013, talvez, 2012, 2013, eu comecei a ver um movimento maior. Algumas amigas começaram a falar, agora eu acho que eu estou me reconhecendo como feminista. Eu falei, gente, até que enfim, porque vocês estão falando isso há um tempão. Tem uns 10 anos que vocês estão defendendo a coisa e não querem se assumir, sabe? E aí, lendo esse texto, é claro, ela está falando de uma outra época, né? Ela está comparando um outro tempo com essas jovens feministas, mas eu peguei essa passagem já organizada com esse surgimento dessas jovens feministas, agora mais jovens, né? Que é muito. Assim, eu sou professora de ensino médio, não tem uma aluna que não se reconhece como feminista, sabe? Assim, todo mundo, minhas alunas todas são super feministas e muito mais do que eu fui em qualquer momento, assim, o nível delas de somos muito feministas e não toleramos nada, a intolerância é muito maior do que eu já tive em qualquer momento, porque estava falando isso até hoje aqui, eu era muito radical quando entrei e à medida que a gente vai lidando com as coisas, eu acho que eu fui amansando, algumas coisas eu falo, essa briga eu não compro, sabe? Deixa, essa não vale. Sei lá, acho que a gente vai ficando cansada. E aí eu vejo as jovens. Fale não que eu choro. Fale não que eu começo a chorar aqui, mas vai. Eu vejo essas jovens de novo, eu falo isso, vai lá, vai fundo. Que agora vejo vocês. E lendo esse texto da Sueli, ela vai falando mais ou menos isso, né? A gente quer ver essas jovens indo atrás carregando as bandeiras e a gente olha para trás e é só a gente mesmo. E eu participei da Marcha Mundial das Mulheres em 2010, que a gente fez uma caminhada de Campinas até São Paulo. E eu lembro quando eu saí de Juiz de Fora para ficar 11 dias fazendo essa caminhada, a gente foi a pé, não sei se vocês chegaram, alguma de vocês chegaram a acompanhar isso, esse movimento. E eu estava no início da faculdade, já estava no meio do final, né? Eu fiz 2 faculdades, então eu estava já no início da segunda. E aí, quando eu fui para isso, assim, muita gente falou, que coisa doida, você vai ficar 11 dias acampada, andando de Campinas até São Paulo, carregando bandeira. E era isso. E foi o meu primeiro contato com muitas mulheres mais velhas, feministas mais velhas, inclusive de movimento rural, quilombolas, movimento indígena, um grupo de mulheres que eu não tinha contato, não tinha, sabe, assim, lia sobre, mas nunca tinha visto, assim. E eu vi elas ver essas lutas, sabe? E eu era poucas entre as meninas novas nessa época. Eram realmente mulheres trabalhadoras mais velhas que estavam ali no movimento. Tinha um grupo de estudantes que foi junto, mas não era um movimento que afetava estudantes jovens, né? Eu tinha 20 anos na época. E agora não, agora eu vejo manifestações, a gente viu nesses últimos anos, em momentos políticos mais críticos, como tem organizações de mulheres de referência hoje, né? Ganhando espaço. A gente estava desesperada nessa época, conseguimos 3 mil mulheres para fazer essa caminhada de Campinas a São Paulo, foi lindo, mas faltava isso, faltava essa entrada de mulheres mais novas que assumisse. E aí, assim, eu parei nele, acho que estou falando mais dele por isso, foi o último que eu li, então é o que está mais fresco, mas assim, ele para mim foi muito emocionante como ela coloca isso, porque eu imagino como se eu estou falando isso de primeira década dos anos 2000, imagina na década 60, 70, essas mulheres. Você falou da Lélia, talvez tenha sido o mesmo texto, eu não me lembro o nome dele, talvez esse texto que você citou, que ela fala, ela conta a história do movimento negro, ela conta a história do movimento feminista, e aí ela fala. É uma outra coisa, porque o movimento. Nós, mulheres negras, não cabemos no movimento negro, porque a gente não consegue ocupar os espaços de poder no movimento, dentro do movimento negro, como mulheres negras, e dentro do movimento feminista também,
as pautas das mulheres brancas não nos representam, sabe? A gente está criando uma outra coisa. Isso, esse texto da Sueli, para mim, foi bastante... Foi emocionante, sabe? Foi um texto até difícil de ler. Eu acho que eu demorei nele tanto quanto das tabelas, porque ele pegou numa parte emocional mais forte. E agora eu tô ansiosa para acabar de ler o livro. Ai, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Cara, muito lindo te ouvir. Assim, eu me identifico muito com a tua fala, sabe? Aqui no Ceará ainda é muito incipiente, sabe? Ainda gera muito estranhamento, principalmente, obviamente, né? Tem um recorte aí social, as elites, que a gente chama aqui, né? Das elites, né? Então, as jovens de classe média alta, de classe média, elas não é quase palavrão falar em feminismo, né? Então, esse é um movimento que acontece mais na periferia, né? E acontece forte aqui. Mas aqui é interessante, em Fortaleza, principalmente no Ceará, é como se traçasse uma linha, sabe? Dividindo, é muito cruel, é muito bizarro. Na minha própria profissão, quando eu comecei a me nomear terapeuta feminista, gente, foi um bafafá, assim, nossa, como assim, como assim, como assim? Eu disse, mas aí para mim, talvez porque eu sou meio limitada, eu não tenho muito, assim, um senso eu não tenho muita noção das coisas, sabe, assim, enfim. Aí eu disse, mas não é óbvio, não, assim, vocês não são, não, também, porque é óbvio, né? Não tem que ser feminista, não, para mim precisava ser. Mas vocês estão dizendo que não, porque não sei nessa. Bom, sempre foi confuso. Hoje em dia isso está mais comum. Né? Ser mulher e feminista. Era para ser um sinônimo, ser mulher e feminista. Né? Era pra ser. E aí eu acho que o feminismo negro ele é encantador e incentiva e inspira nesse aspecto, porque ele é diferente do movimento feminista tradicional, né, desse branco, né, embranquecido, né, que às vezes ele vai dizer que precisa enegrecer o feminismo, e eu entendo o que ela está querendo dizer, porque eu lembro muito da Angela Davis, sabe, a Angela Davis é uma figura que me inspira muito, os discursos da Angela Davis, gente, é uma coisa assim que você não escuta uma mulher branca falar, cara. Aquele discurso, eu até apresentei para vocês esse discurso aqui em algum lugar aqui dos nossos encontros, um discurso dela falando sobre o que o feminismo representava, falando dos povos originários, entendeu? Falando das pessoas trans, falando dos palestinos, falando das questões climáticas, né? Ela diz assim, o feminismo ele precisa, você não é feminista se você não estiver preocupado com essas coisas, né? E eu me emociono toda vez que eu vejo esse discurso dela, né? Assim, você não vê uma feminista branca falando sobre isso. Se vocês conhecem, me apresenta. Até aqui, então, não tem muito, não. Assim, um discurso potente como esse em público, né? Assim, para milhares de pessoas, não chegou aqui. Mas se tiver, me mandem, porque eu vou adorar ouvir, né? Com certeza eu vou ficar muito emocionada também. Mas e é isso que eu acho que a Sueli coloca e a Lélia coloca. Se não cabe. Né, dentro dessas caixinhas, né, dessa caixinha apertada, não cabe tudo o que precisa caber, né, que contempla a interseccionalidade, que é muito ampla. Né? E a Sueli aqui, gente, há 30 anos atrás, falando de coisas super atuais, como assim, os critérios, né, para se falar do que é mulher, a gente está perdendo tempo, né? Porque não tem uma mulher universal. Né? As questões de raça, as questões de religião, as questões de sexualidade, elas vão, os gêneros, ela fala, as múltiplas vivências de gênero, ela fala, né? Assim, é muito vanguardista, cara, assim, para ela, né? Enfim, então eu gosto muito, eu sou muito apaixonada por esse povo, eu tenho Maria, bota essas mulheres tudo assim num cacho, eu como essas uvas tudinho, que eu acho muito mais, mas é bom. Mas vamos nós aqui para não ficar papagaiando, vamos passar para a Elaine e depois para a Jean. Rocha, Elaine. Bora lá, não sei nem por onde eu arrocho, acho que eu fui arrochada. Gente, na ponta do caminhão, Sueli Carneiro. Meu Deus, olha, eu vou falar mais do ponto de vista
da literatura emocionalmente assim em mim, né? Eu vi a Renata falando tão tecnicamente, né? Assim, e também da parte jurídica que me cabe também, mas quando eu coloquei isso no grupo, quando eu comecei a ler, foi um incômodo tão grande. Eu não estava sentada, acho que eu estava deitada, mas se eu tivesse sentada, acho que eu tinha começado a me revirar na cadeira. Eu escutei tanto isso, tanta gente falou isso. Incômodo, sei lá, uma coça aqui, passa a mão na cabeça, coisa do tipo. Sendo que eu me considerava ou falava que eu era da raça negra. Antes, né, eu dizia que eu era parda, né, ali nas denominações, mas depois eu fui ficando adolescente, então eu dizia que não, eu sou da raça negra, porque meu nariz é enlarguecido, meu cabelo é enrolado, né, e até combatia o racismo dentro da minha própria casa, né? Porque minha mãe não aceitava muito o cabelo que eu tinha. Essa história aí também E meu pai brincando, né? Uma brincadeira muito desagradável, mas não me incomodava. Assim, me incomodava como criança pequena, mas levava meio assim numa brincadeira, porque depois eu ficava recontando a brincadeira que ele fazia. Então, meu pai me chamava de pudim de asfalto. Gente, olha, pudim de asfalto. Só que, então, tá, tudo bem. Eu fiquei adolescente, eu ficava dizendo isso. Não, eu sou da raça negra. Só que quando eu comecei a ler esse livro, aonde que eu me identifico de raça negra? Jamais. Foi isso que eu vi. Foi isso que eu vi. Eu não sei o que é Agora ser negro. Curiosa. Eu pensei que fosse o caminho inverso, mas me conta. Não, eu falei, gente, como? Eu achava que era. Tipo assim, achava que era no sentido de que, não, eu não levo. Eu, né, sou negra, tipo, sou amarela assim, mas sou negra. Mas não, eu falei, gente, eu tô longe de saber o que é ser negro. Ah, entendi. Eu estou altamente distanciada. O próprio incômodo do início da leitura me mostrou isso. Estou longe, entendeu? Estou totalmente longe de saber o que é ser negro, o que é ser da raça negra. É fácil falar que eu sou da raça negra. Eu nunca sofri um preconceito de verdade. Nenhum preconceito de verdade eu sofri, porque eu também faço parte, de certa forma, embora não venha de uma raiz de riqueza, eu faço, de certa forma, parte dos privilegiados. Eu venho de Brasília, né? Ali não é tão negro, é muito, muito misturado ali Brasília. Depois, aqui em Fortaleza, como a Nara bem falou, é bem insípido, né? Que você falou. E depois uma vivência lá no Rio de Janeiro. Aí, assim, de referência negra para mim, de movimento, tá a Benedita da Silva, porque antes de eu morar lá no Rio, já tinha a história da Benedita, lutando, se posicionando, aquela coisa toda. Permanecendo, porque fala, os negros, ela fala aqui, né, no livro, vão da senzala à favela. E uma dificuldade enorme deles saírem da favela, por causa da falta dessas políticas públicas. Né? A maioria, eu creio, né, falando aqui leigamente, a maioria dos negros estão na favela, porque não existe políticas públicas que realmente favoreçam a saída desse tipo de moradia, desse lugar. Mas no caso da Benedita, ela escolheu ficar lá. Existem outros negros do Rio, aí onde eu tenho um pouco mais de referência, que escolheram ficar lá, né? O pessoal dos artistas do Nós do Morro e outros, mesmo podendo sair da favela, escolheram estar na favela, escolhem estar dentro da favela, né? Então, foi bem por aí. Eu deveria ter tido... Eu fui para a internet ouvir a Sueli falar, né? Muito bacana, muito tranquila, uma fala sem ódio, porque muitas outras, às vezes, têm uma fala mais carregada com ódio, né? Ela é uma fala muito, muito tranquila, muito serena, muito aprofundada realmente nessa realidade, nesse estudo, né? É realmente algo técnico, bem estudado, bem embasado, digamos assim. E
E é isso tudo, aí foi que eu fui entendendo, assim, eu deveria ter ido, né, para outros artigos, sabendo que eram artigos, eu deveria ter pulado o outro que, de forma geral, era bem técnico, e de uma coisa que a gente, vendo reportagens, a gente sabe que é assim mesmo, às vezes até percebendo, né, se a gente perceber um pouco no nosso bairro, na escola que a gente estudou, no local onde a gente trabalha, a gente vai ver esses percentuais aí que ela fala. E me lembrando depois quantos professores negros eu tive. Acho que eu tive antes, na primeira infância, eu tive um professor negro, né? E depois ali no ensino médio não tive professores negros. E aí vou ter professores negros agora agora no estudo de línguas na UFC. Então, isso tudo. Então, me vi muito distanciada, foi a primeira obra, né, desse gênero, dessa forma. Sobre ser feminista também, eu acho que não sou feminista, mas agora eu estava vendo o que é ser feminista, então, se eu não sou feminista, mas eu surfo na onda das feministas, porque como mulher, eu quero me beneficiar dessa igualdade, da igualdade salarial, de oportunidade, de fala. Então, se eu não sou e não levantar a bandeira, e não levantar da cadeira e fazer algo, dentro do poder fazer algo, mas então eu surfo no feminismo. Agora, algo eu sei que não sou. Embora tenha sido uma educação muito machista, né? Machista não sou. Isso aí eu combato, se há algo que eu combato, é o machismo. Isso então, bem-vindo ao feminismo. Não dá. De fato, não dá. Aquelas subjugações daquela forma não existe, não tem condições. Então, foi por aí, foi muito interessante, me despertou para outras. Eu vou até ali fora pegar um livro que eu peguei na biblioteca itinerante do SESC, né, de outras, e foi bom. É denso, realmente, sabe Deus, porque sabe lá porque Nara escolheu esse livro tão denso para começar o ano, tão lá, né? Um pouco técnico, assim, mas foi bem, bem interessante para mim nesse sentido, né? Eu não vou dizer que eu vou pegar ele agora e vou ler antes do livro do mês, que também é de uma negra, né? É da Toni Morrison. Pronto, também é de uma negra. Porém, eu vou pegar esse livro da Sueli e vou começar a ler em doses menores por artigo, aqui, bem assim, e vou ler. Eu acho que você vai gostar muito do livro da Toni Morrison. Acho que vai confundir mais sua cabeça. Gente, e sempre aqueles filmes, A Rosa Púrpura, aqueles tantos outros, né? Eu não sei, vocês têm uma mente melhor do que eu, não tem um desses filmes aí de 4, 5 anos para trás, eu acho, que relata uma branca defendendo os direitos das negras ou das empregadas domésticas lá no sul dos Estados Unidos. Tá falando do Histórias Cruzadas, talvez, mas assim, é o tipo filme estadunidense, né? Bota lá a branca salvadora para... Mas tem baseado em fatos reais, né? Fatos reais, Eu acho que você tá falando de Histórias Cruzadas. É um filme. Não, agora você falou. É um bom filme. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o que você está falando, e eu imagino o nó que deu, né, quando você estava lendo, mas tua fala é muito reveladora. Muito obrigada pela autenticidade da fala, sabe? Muito obrigada. Eu acho de uma generosidade incrível. Né? Não, eu tinha que ser verdadeira com vocês, gente. Gente, vocês dão o melhor. Isso que eu chamo de generosidade, né? Eu não sou que me escancar todinha para vocês aqui uma vez por mês, né? Que abre minha vida igual um... Enfim... Mas, assim, tu tá falando de muitas coisas interessantes, sabe? E coisas que a Sueli traz aqui no livro. Uma delas, por exemplo, é essa questão da distinção racial, né? Dessa confusão, entre grandes aspas, racial que existe no Brasil, que a Sueli vai ser uma grande crítica, né? Dessa separação, né? Entre pessoas negras de pele clara, pessoas negras de pele escura. Né? Mas eu entendo o que você está falando, porque quando você lê e você diz, mas eu então não sou negra, porque eu não vivo essas coisas, você está falando de passabilidade.
Sim, porque são termos diversos, né? É um universo novo. Exato, é por isso que eu tô falando, assim, você está falando de passabilidade. Aí eu vou te sugerir um livro que se esse der um nó, esse outro vai fazer assim, ó, puxar as pontinhas da novela. Minha filha pode arrumar aqui e puxar essas pontinhas. O livro chama Colorismo. É um livrinho pequenininho da coleção Feminismos Plurais, também da Djamila Ribeiro, a coleção, né? Do selo dela. Mas o livro é escrito, eu tinha esquecido o nome da autora, pela Alessandra Devuski. E ela vai falar sobre isso que você está trazendo, que a Sueli fala no livro também, mas ela vai ser mais específica. Né, sobre essa questão dessa miscigenação que acontece no nosso país e que causa confusão. Sou negra ou não sou negra? Mas eu tenho esses traços, mas eu não passo por essas opressões. Então, onde eu me encaixo aqui? Né? Meu pai me chamava de pudim de asfalto. Isso não é uma violência racista? Né? Então, assim, ela vai, talvez, explicar melhor como funciona essa nossa leitura de raça no Brasil. Inclusive, fica a sugestão para todas vocês, é um livro muito interessante, é um livro muito curtinho, pequenininho, assim, não nada que demanda muita coisa, não é tão denso como a Sueli, mas eu particularmente considero um livro riquíssimo. Né? Então, fica a sugestão aí de leitura para ti e para todo mundo aí que tiver interesse. Né? Mas sim, tem isso, PDF, né? Vou botar no grupo depois. Ah, massa, Carol, valeu, mas muito, muito obrigada, Elaine, foi riquíssimo esse teu relato, assim, minha cabeça tá assim, ó. Meu Deus. E eu acho que você vai gostar muito do livro da Toni Morrison, viu? O outro que eu peguei lá na biblioteca lindo. interessante foi o da Conceição, né? Lindo esse livro. Oi, livro filho. De contos. Lindo. E aqui já com o livro do mês, né? Ótimo. Pô, deu gás aí que você vai, eu tenho certeza que você vai, mês que vem, você vai chegar aqui, ó. Oi! Oi. Tudo bom? Coisa linda. Obrigada, viu, Elaine? Por nada. Tina, tá contigo. Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá, cortou um pouquinho, mas agora eu tô ouvindo. Porque também eu fiquei congelada aqui. Na verdade, a gente está iniciando por esse livro, Elaine, mas era para terminar o ano. Isso aqui era para ser a leiturinha leve de dezembro, assim, véspera de Natal, aquela coisinha, né? Você pega uma coisa leve. E aí, a Nara deu tilt. Não, tô brincando. Dei tilt. Eu dei tilt, sim, algumas vezes durante o ano, tá tudo bem, é assim mesmo. Inclusive, o tilt foi muito providencial, porque vocês tiveram 3 meses para ler esse livro. E ainda não terminei. Vai porque eu não li nos 3 meses. Enfim, não, mas é assim, eu não sei nem por onde começar, gente. É tanta coisa para falar, porque é tanta coisa que esse livro faz a gente pensar. Eu só li até Tempo Feminino, né? Então, assim, por acaso foram os artigos que eu mais gostei, mas óbvio, né? Eu só li até aí. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Eu todo o tempo congelando para mim. Vocês estão me ouvindo ou está cortando também? Tá cortando um pouquinho, mas dá para ouvir. Não, porque qualquer coisa eu mudo para o celular, mas enfim, eu vou ficar aqui no computador, alguma coisa eu mudo para o celular. Então, assim, eu nunca tinha lido, né, a Sueli, tinha curiosidade de ler, e gostei muito da linguagem dela, assim, eu achei uma linguagem direta, uma linguagem dura, e naquele artigo do Fusca e do Monza, né, eu grifei várias coisas que eu quero voltar a ele lá, ela tem uma linguagem, assim, parece um manifesto, né, assim, quando ela está falando, fazendo críticas, né, às colocações do Joel, que são colocações que não são exclusivas do Joel, né, ali ele colocou representando milhões de pessoas, né, que pensam como ele. Então, assim, eu achei fantástico, assim, teve hora que eu disse, vale, ela está escrevendo isso.
não tem a história, né, que perguntou se a Simone escreveu o Segundo Sexo com raiva, mas aqui não é raiva que eu identifico nela, mas assim, para mim, que eu estava vendo ela falando, assim, bem incisiva e no manifesto, assim, eu acho... Para mim, ela deu um carão. Vocês sabem o que é um carão? Não sei se todo mundo sabe o que é um carão. Sim, não, ela deu vários, né? Ela deixou ele na chão. Ela puxou a orelha e disse assim, sente aqui agora que eu vou dizer para você. Não, ela foi maravilhosa, né? Você disse que ela deu uma sentada, ela jogou ele no chão, merecida, achei ótimo, perfeito. Mas, enfim, vou começar aqui falando daquele artigo que é bem pequenininho, que é o Terra Nostra, né? Que ela faz referência, é um artigo que ela publicou na Folha de São Paulo, e ela faz referência àquela novela Terra Nostra. Eu achei bem interessante ler esse artigo, porque, de fato, o que ela vai falando ali é, de fato, o que aconteceu com as pessoas, e eu me coloco entre essas pessoas, porque na época que essa novela passou, eu não tinha... Aliás, eu estou tendo esses estudos do ano passado para cá, eu não tinha essa ideia. Então, de fato, olha o poder, né? O poder da mídia, o poder de tudo que é das representações ali, como ficam gravados para a gente, porque, de fato, falam que assim, o brasileiro é tipo um cachorro, tem um jeitinho de falar em relação aos estrangeiros, que valorizam muito os estrangeiros, porque os estrangeiros falam. E parece que quando a pessoa diz que tem uma ascendência italiana, alemã, não sei o que, daqui no Brasil, eu percebo que é como se a pessoa fosse mais importante do que nós brasileiros. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Sempre pedigree, eu chamo de pedigree. Pronto, e justamente é isso, assim, eu não chamava disso, mas é esse sentido, é a sensação de que é como se a pessoa fosse mais importante do que nós brasileiros, do que somos já de origem daqui, né? Porque aqui é como se a gente é miscigenado com indígena, com negro, então, assim, é como se a gente fosse menor. Embora os outros brasileiros, que também nasceram no Brasil, mas tem, como a Nara falou, pedigree, né? Se sente mais importante. Então, a sensação que eu tenho dessa novela é que justamente, assim, os italianos eram pessoas pobres que não tinham condições nos seus países, por isso vieram trabalhar a terra aqui. Mas assim, apesar deles terem a condição social que embranquece as pessoas aqui, que é muito valorizada no nosso país, né, que isenta as pessoas de cumprimento das regras, por isso que também, quando ela fala aqui, a gente sabe que por que ela fala do princípio constitucional, né, que vem na Constituição de 88, que torna o racismo crime inafiançável, imprescritível e tal, e tem leis depois, porque esses artigos que eu li dela, eu pesquisei muito, aí eu fui atrás do Estatuto da Igualdade Racial, fui ver a lei de cotas, não sei o quê, porque tudo isso eram informações soltas para mim. Então, o livro dela me trouxe uma oportunidade de dar uma pequena sistematizada. Então, eu fui atrás desses referenciais. Então, assim, por que o crime... Estou mostrando outra coisa, mas é isso. Assim, misturando que eu estava falando de Terra Nostra, mas para dizer que por que os crimes de racismo eles não são penalizados e punidos de forma severa? Porque eles são praticados pelas pessoas brancas. Porque no nosso país é justamente isso, né? Assim, as pessoas brancas, as pessoas que têm dinheiro, elas são valorizadas. Então, essa coisa da novela, eu achei muito interessante, porque é isso, né? Apesar de serem italianos, eles não tinham condição financeira, eram pobres, mas eles eram brancos, né? Só o fato de ser branco, então já coloca essas pessoas num patamar acima das pessoas negras, como ela fala, os homens negros ficaram sem emprego após não é sem emprego, né, que eram escravizados, né, as pessoas escravizadas ficaram, sobretudo os homens, né, ficaram à mercê, sem ter com quem trabalhar, porque essas pessoas brancas vieram para ocupar, né, os postos da industrialização e a lavoura da terra e tal, né, então, assim, essas pessoas, é como se elas fossem até mais importantes, não só do que os negros, mas do que nós brasileiros miscigenados que somos daqui, porque eles são uma raça pura, né, italiano que veio de lá. Então, assim, o que ela revela, o que eu achei desses artigos da Sueli é que eles são reveladores, assim, eles vão descortinando. A minha sensação é que eu tinha informações passadas e ela vai descortinando e vai organizando o pensamento da pessoa. Então, eu me senti desse jeito, assim, com o pensamento mais organizado, mais formalizado, né? E aí, ia falar, assim, do tempo feminino, que foi, assim, incrível, que eu
agradeci ter tido tempo de ler hoje à tarde, porque semana passada eu estava num grupo de mulheres e na hora lá me deu uma inquietação que eu fiquei pensando assim, gente, a gente estava falando daquele conto de Mulheres que Correm com os Lobos, né, do corpo jubiloso, e aí eu levei algumas outras discussões para a gente lá sobre essa questão da objetificação do corpo, mas por mais que a gente converse, eu senti falta de sistematizar por que devemos ser feministas. Eu me fiz essa pergunta lá e eu pensei, gente, o que é que eu posso trazer? Que leituras eu posso fazer? Como é que eu posso pensar? Porque eu quero trazer uma coisa sistematizada para aquelas mulheres, de fato, assim, todas nós, né? Todas nós, mas assim, que eu fiquei pensando nisso, de fazer essa provocação, tipo, somos feministas, mas somos feministas por quê? E eu fiquei assim, o que eu poderia trazer de informação para esse debate ficar mais claro, entende? E aí, hoje à tarde, eu li o texto da Sueli, ela faz isso de forma organizada, eu fiquei, meu Deus, didática, vieram todas as respostas, né? E aí, assim, algumas coisas que ela falou foram bem fortes para mim, né? Eu vou ressaltar apenas uma delas, que é a questão, não, vou ressaltar duas, a questão de que a gente, que a Nara falou, né, que a gente lutou por liberdade sexual, mas, assim, os nossos corpos, né, são objetificados, né, e a nossa liberdade sexual, até uma coisa que a gente, naquele livro da Simone que a gente leu na semana passada, naquele capítulo, ela fala disso, né, que as mulheres que exercem a sua liberdade sexual, elas são lidas como mulheres fáceis, né, então elas são apontadas, não é só lidas, não, elas são apontadas na sociedade como as mulheres fáceis, e que a gente pensava que isso só acontecia nas cidades do interior, em que as mulheres realmente passam na rua e são apontadas, mas depois daquele escândalo da editora, aquela história lá, quer dizer, existem também grupos fechados, né? Grupos de homens, né? As casas dos homens, como a Zanella fala, em que se fala isso, eu já comi, é gostosa, é boa, então tu pode comer, né? É fácil e tal, então a mulher ela não é valorizada, inclusive pelas outras mulheres, né, porque há o machismo estrutural também, como, que massa, cara, ela exerce a liberdade sexual. Não, porra, é fácil, né, a galinha, ela dá. Então, assim, achei interessante quando ela colocou que a gente lutou por essa liberdade sexual, mas que hoje nossos corpos são mercantilizados, né, e a gente... Enfim, às vezes a gente não percebe, não se dá conta de tudo isso, então achei legal. E achei fantástico também quando ela fala, né, quando ela diz aqui, né, na parte, então, onde estamos, né? E aí ela diz que os homens se beneficiam, assim, de forma geral, os homens se beneficiaram muito com as conquistas femininas. Gente, eu achei isso fantástico, eu nunca tinha pensado sobre isso. Por isso, assim, essa mulher descortinou várias coisas que eu não tinha, assim, me dado conta, né? E ela fala isso, né? Os homens gozam, né? Gozam da liberdade, da conquista, das conquistas femininas, né? E aí ela fala, a mulher entra no mercado de trabalho, o salário dela entra, né? Colabora para a renda da casa, para o pagamento das despesas, mas aí, em contrapartida, os homens não dividem as atividades domésticas. O de não dividir, lógico, né? Mas assim, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva que ela trouxe, ou seja, ele está usufruindo, ela está entrando no mercado de trabalho, mas não existe a contrapartida. Os homens, a mulher conquistou uma certa liberdade sexual e os homens desfrutam disso, é maravilhoso, né? Mulher livre, que sai, que transa, blá, 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 mas eles não têm a responsabilidade com a concepção, com a contraconcepção, né? Que a gente também já conversou muito naquele livro quando a Annie Ernaux, né, fala no livro do aborto. O acontecimento. Sim. O acontecimento, né, quando ela vai trazendo essas questões, a gente conversou aqui de como os homens não se responsabilizam pela concepção, né, e pela paternidade também, né, caso a mulher engravide, a maioria rejeita a paternidade.
E aí, assim, eu achei isso interessante, né? Ou seja, compartilha dos direitos, mas não tem essa contrapartida dos deveres. Eu achei isso bacana. E eu vou... Deixa eu só fechar aqui, ó. Isso tá falando é tão importante, porque ela faz uma conclusão que eu acho genial. Ela diz assim, no final disso, ela fala desse negócio dos homens, é muito boa essa página, gente, na minha edição, na página 111, eu recomendo muito esse, onde estamos aí, que a Dina está falando. E aí, no final, ela diz assim, sem valores e sem princípios, o que exercitamos é um simulacro de liberdade e de igualdade. Isso é muito, muito, muito forte e verdadeiro, que é o que permite, entre outras coisas, que nossos corpos e nossas mentes sejam moldados por indústrias de silicone, de operações plásticas, pelos personal trainer, pela academia de ginástica, em busca de um padrão estético arbitrário e opressor a serviço de uma poderosa indústria de consumo que tudo transforma em mercadoria, destituindo pessoas de humanidade, dignidade e respeito, tudo em nome do lucro. Mas essa parte, sem valores e sem princípios, o que exercitamos é um simulacro de liberdade e de igualdade, eu tenho vontade de tatuar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é nesse aqui que ela fala... tá. É nesse mesmo capítulo também, assim, esse capítulo é maravilhoso, porque ela vem falando, né, ela fala aqui do ideário neofascista, e fala da questão da democracia, e eu pensei, porra, parece que ela escreveu esse artigo essa semana por causa da situação que a gente está vivendo com os Estados Unidos, assim, né, que está acontecendo. Essa semana passada, acho que eu vi no Instagram uma marcha que 100 mil pessoas fizeram na Alemanha, né, protestando contra o crescimento do neonazismo lá, e aí e todas as medidas, né, que o Trump está tomando e tal, e as declarações desses donos das corporações, das grandes corporações da comunicação, de tudo aí que eles já viram nessa coisa. Tá fácil viver não, hein? Mundo 2025... Tá fácil, não. E aí ela fala sobre isso, na questão ela diz assim, os autoritarismos se renovam permanentemente, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro atenta, o tempo inteiro em luta, porque ela diz assim, achei legal, ela diz, é preciso muita disposição de luta e uma vigilância permanente para defender as nossas conquistas, né? Para defender a liberdade e a igualdade, porque são bens que estão sempre colocados em perigo por diferentes ideologias autoritárias, fascismos, neofascismos, diferentes variações do machismo, racismo e as discriminações étnicas e raciais, pelos fundamentalismos religiosos, pelos neoliberalismos, pelas globalizações. Ou seja, ela trouxe, assim, ela escreveu essa semana, né, esse artigo. Assim. Com certeza. É uma coisa, eu fiquei, assim, impactada, assim, é um artigo fantástico, né? E eu vou falar mais uma coisinha. Gente, do Monza. Não tem quem não queira falar desse artigo, porque é uma coisa impressionante. Não é impressionante o que o cara falou, né? Que a gente vai deduzindo a partir das contestações dela, mas é assim, a forma como ela revela todas as entrelinhas do que esse cara falou, né? Porque quantas de nós poderíamos, talvez não nós aqui, né, que talvez já tivéssemos uma pouquinho mais de leitura, mas quantas de nós, no geral, leríamos um artigo desse e concordaríamos, mulheres e homens, é isso, assim, sem maiores questionamentos, né? E ela vem e ela desvela, né, toda essa questão da objetificação da mulher, inclusive da mulher branca, né, da comparação com bem de consumo, e eu achei interessante, né, quando ela coloca, assim, o que na verdade, o que está por trás disso, né, de homens, porque a gente, é uma coisa que a gente já viu muito na nossa sociedade, né, homens negros, quando estão no posto, não é nem cargo político, né, mas assim, é um ator, é um jogador de futebol, não sei o que, quanto tem dinheiro? Desfila com mulher branca, inclusive, eu já vi a mulher do
não é o nome daquele cantor, que ele já entrevistou a Sueli Carneiro até há um tempo atrás, ele é um rapper, ele tem um podcast, esse rapper. Sim, mulher, como é? Cadê a Renata? Escuta, como é? Eu esqueci o nome. Tu escuta esse podcast, tenho certeza. É o MC? Deixa eu ver aqui. Não. Ele entrevistou, eu vou ver aqui que eu tenho O Mano até Brown, é? Mano Brown. O Mano Brown É. já entrevistou a Sueli Carneiro. Ele entrevistou a Sueli Carneiro, eu assisti essa entrevista há um tempo, ouvi, né? E uma vez eu vi a esposa dele falando que tinha medo que quando o Mano Brown estivesse fazendo sucesso, ele trocasse ela por uma mulher branca. Não sei se vocês já viram ela falando isso. Gente, quando ela disse isso, eu disse, caramba, né? Olha só, porque ela estava ali desde a base, ajudando e participando junto, e ela teve esse receio, ou seja, por mais que ela tivesse um bom casamento, mas ela teve esse receio dele trocá-la por uma mulher branca, né? E que, felizmente, ele é uma pessoa politizada, né? Porque passa também por isso, né? Pelo que a discussão da Sueli fala aqui, né? Passa por essa questão também. Ele é uma pessoa politizada que entende o seu papel de representante, né? Que o lugar que ele ocupa ali é um lugar que ele pode usar para dar visibilidade à comunidade negra, né? E aí, de fato, ele não fez isso, né? Essa coisa não subiu a cabeça dele, como subiu a cabeça desse homem aqui que o Joel descreve, e inclusive ela diz que é ele próprio, que ele deve estar falando dele mesmo, né? Porque achei interessante quando ela fala, né? A ascensão, quando um homem faz isso, é porque, na verdade, ele se vê individual. A ascensão dele é apenas uma questão individual. Então, ele ascende e ele tenta esquecer todo aquele passado de opressão, de humilhação, de discriminação, né? E aí ele se protege com a capa do dinheiro, né? E quer se afastar de tudo aquilo. E por isso ele renega a comunidade. Então, ao invés de ele fazer esse movimento para ser um representante, puxar a questão das discussões, das temáticas, né, e levar para um outro patamar, na verdade, ele quer se livrar. E aí ela fala assim, uma coisa que eu achei assim, meu Deus do céu. Na última página olha, cadê, meu Deus? Eu até separei. Que ele fala da mãe. Deixa eu procurar aqui. Ah, tá. Na última página, justamente, né? Desse tempo feminino, que ela diz assim. Que é fundamental para o autor aqui, né? E para tantos outros homens, desqualificar em especial a mulher negra, porque atrás do rosto escuro de cada uma de nós estão mães, avós, irmãs, escravas, mucamas de cama, mesa e banho, testemunhas de uma história de derrotas e fracassos, da qual somos todos herdeiros, né, e que nenhuma história de mobilidade social individual pode apagar. Então, assim, o que ela fala é muito forte, né, isso que eu estou dizendo, assim, a linguagem dela, né, ela é muito dura, ela é muito crua, que precisa ser, né, então, dizendo assim outra coisa. Mas, enfim, fazer sim, que eu estava falando da questão da mobilidade social, né? Então, de fato, ela desvela, né, essa questão de por que esses homens negros querem essas mulheres brancas, né? Gente, eu não sei se eu estou falando demais, é porque, assim, é tanta coisa. Não, é porque, assim, me impactou demais, né? Eu fiquei assim, e fui pesquisar bastante, que eu achei maravilhoso, né? Porque eu estava um dia desse conversando com a minha amiga que eu não entendia nada de candomblé, de umbanda, né? Ui. Ei, então travou, viu? Eu tenho um amigo que veio, né? Foi, travou, não foi? Não, eu disse assim, que eu tenho uma amiga de candomblé e tudo, de terreiro, mas eu nunca me aprofundei, achei maravilhoso, porque eu aproveitei, né, e li bastante sobre isso, fui atrás, enfim, mexeu muito comigo o livro, né, mexeu em toda em várias questões, né, inclusive a pesquisa também sobre as leis, enfim, achei maravilhoso, gente, eu vou me calar aqui para outras pessoas falarem. Sabe só um comentário rapidinho aqui, sabe essa questão do candomblé, das religiões
de tradição africana, o próprio espiritismo, né, tem um pouco de preconceito com essas religiões, que eles falam assim, o espiritismo seu é sério, né? Gente, porque os outros não são, não? Porque eu sou espírita, e quando eu vou, as pessoas falam assim, o seu espiritismo é sério, né? Eu não tinha entendido se é o espiritismo sério, né? Não, é porque eu sou espírita. E aí, Sim, eu fazendo um comentário assim, de que o próprio, dentro do espiritismo, eles têm algumas pessoas têm um preconceito com essas culturas de tradição africana. É engraçado, a mãe de santo que eu fui hoje é kardecista. Não tô falando que são todos, não, tá? Não, mas é porque a Umbanda... Claro, tipo assim, a mãe de santo que eu fui hoje, ela é kardecista. Eu digo, rapaz, aí tem uma vinculação mesmo, né? É porque, Sim. na E verdade, aí eles assim, falam que o seu espiritista, quando eu vou no centro espírita, já ouvi isso, o seu é sério, né, de mesa. Hein? Que os outros não são, não? Engraçado. Não, mas é porque, na verdade, assim, o candomblé, ele tem mais... É como se ele é mais ligado aos elementos tradicionais da cultura que as pessoas escravizadas trouxeram para o Brasil, né? Lógico que tem misturas, é óbvio, mas é como se ele fosse mais semelhante aos cultos que as pessoas praticavam lá, né? Tanto que quando tem ela menos fala... sincretismo. Inclusive quando ela fala, né? Quando houve a libertação das pessoas escravizadas, então as mulheres foram, que puderam, né, exercer livremente não, né, porque o candomblé só foi descriminalizado no governo de Getúlio Vargas. Mas, No assim, papel, no papel, mas assim, no papel, mas puderam começar a ali organizar terreiros, né, embora ilegais no papel, né, assim, foram organizando terreiros, aí fala assim que as mulheres ficaram responsáveis por guardar a memória, né? Guardar a memória e preservar a religiosidade. E no caso da Umbanda, ela é uma religião que ela é mais sincrética, né? Ela é uma religião afro-brasileira e ela tem muita influência do kardecismo, né? Por isso que eu acho que eles perguntam se é kardecismo de mesa, porque a Umbanda não é de mesa, né? É no terreiro, mas é porque pegou a influência, né? Obrigada, Jean. Muita coisa, né? Fica doidinho. Imagina quando tu te passar, mais pra frente vai ficar doidinho, tenho certeza. Fala, Delina, linda. Oi, gente, boa noite. Não terminei de ler, estou em débito, mas vou. Você e todo mundo aqui, pelo visto, quase todo mundo. Janeiro chegou, como você disse, assim, 2025 chegou chegando, né? Chegou bem pesado. Mas, assim, eu já fiz 2 cursos na casa Lélia, olha, Lélia Sueli. Então, são maravilhosos, eu recomendo, até a Nara citou aqui, né? São maravilhosas mesmo, eu realmente recomendo. E, assim, estou em débito, até porque já era para ter lido na fase final de um dos cursos que eu fiz ano passado, era para ter lido esse livro dela e não li. Aí comecei agora e também não terminei, mas assim, sempre vai atravessando a gente. E assim, como eu estava em débito com o livro, eu disse, não, vou começar a ler alguns relatos dela, inclusive li a que você falou, Dina, li uma do Senado, que é muito bom, gente, que tem no YouTube, uma entrevista dela, e li a do Mano Brown também. E aí, assim, por conta de uma, vou só devagar um pouquinho, por conta desses, como é que chama? Dos algoritmos, eu com mudança de casa e procurando negócio de decoração, tá com 2, 3 meses, e aí essa semana juntou Sueli, juntou com coisa de mudança, gente, eu fui cair no artigo, assim, eu vou só devagar, mas tem a ver com o tema, eu fui cair no artigo maravilhoso, eu acho que sempre esse tema nos surpreende, a gente tem sempre o que aprender. Eu acho que, assim, quase todo mundo já ouviu falar em arquitetura clean, ambiente clean, nessas linhas retas. E aí eu me deparei, assim, para mim foi um surto mesmo, assim, uma pancada. Eu me deparei com essa questão que... Desculpa, essa minha cachorra. Gente, desculpa que é porque minha cachorrinha... Tá tudo bem, mulher, eu tô te ouvindo. É uma graça, a Flor. E aí eu me deparei com que essa questão da arquitetura clean tem traços extremamente racistas. Começou na década de 20, com Le Corbusier, que inclusive é super homenageado, um francês,
um arquiteto francês que, inclusive, tem um museu na França que praticamente o Pompidou, que homenageia demais, tem um lance todinho, um andar todinho que é sobre ele, sobre a vida dele, e ele, a gente diz assim, ele não é que ele nem flertou, ele não, fazer como outro, ele não flertou com o fascismo e o nazismo, ele praticamente esteve dentro de sociedades francesas, de grupo de pensadores franceses que foram responsáveis na década de 30 até 40 por difundir a questão da limpeza racial. E quando ele criou isso daí assim, foi muito bem pensado. Os arquitetos europeus, foi muito bem pensado essa questão de tirar os traços os traços, principalmente asiáticos e africanos, e aí surgiu essa cultura, assim, essa cultura não, essa arquitetura, linhas retas, de uma visão limpa, vamos deixar o ambiente clean, o minimalismo, o mínimo é mais. Então, assim, para mim foi uma surpresa, aliás, uma pancada, porque nossa, ambiente clean é muito melhor, e quando a gente se depara, eu comecei a pesquisar, assim, vários ambientes clean, quando a gente se depara, a gente não tem cor mesmo, é assim, é uma higienização, sabe? Uma perpetuação de eurocentrismo, uma perpetuação do que o branco é o puro, do que o branco é o certo, de que estar no branco, de que estar num ambiente clean é um ambiente neutro, é um ambiente limpo, é um ambiente higienizado. Então, assim, para mim foi uma pancada. E, assim, sabe, eu não sei, eu digo, nossa, como nós somos levados, né, a pensar que o branco é puro, como nós somos levados a pensar numa uniformização, como nós somos pensados a levar, a imaginar, né, que há uma hierarquização até de cores, de formas, né, assim, eu fiquei impressionada com isso. E só depois que eu vi essa questão do Mano Brown, da entrevista, aí até a Dina que falou, né, me deparei com uma coisa muito fantástica, Dina, que inclusive, assim, o Mano traz, assim, eu sigo o Mano já há um tempo, e, assim, achei muito bacana, depois que eu vi a entrevista dele com a Sueli, eu fui até olhar outras coisas sobre ele, e ele falando como ele assim, é bombardeado, porque ele tem uma linha, uma grife, inclusive, de camisas de t-shirts, inclusive trabalha com fio natural e tudo, e ele emprega muitas pessoas negras e tal, e realmente a camisa dele não é barata, a linha dele, né, que ele produz, e ele bate em cima disso, ele diz, poxa, se fosse um branco aqui produzindo marca Adidas, Nike, ninguém questiona o preço, dá 700, dá 300 na camisa, então assim, ninguém questiona, porque a minha marca, eu tenho que o quê? Eu tenho que dar, eu tenho que vender a R$50, R$60, ele diz, o fio que eu uso é um fio diferenciado, eu procuro, aí ele diz, eu procuro novas tecnologias, eu procuro investir na minha marca, eu procuro dar um bom ambiente de trabalho, sabe? Inclusive na empresa dele, as pessoas têm férias 2 vezes ao ano, então, assim, é todo um diferencial que ele diz que faz e que corre atrás. Então, assim, ele é muito bombardeado, porque o preço dos produtos dele, porque são altos, não sei o quê, como é que pode o nego saiu da favela, e ele já ouviu coisas, inclusive no privado, como é que pode o nego saiu da favela, agora quer vender caro, quer não sei o quê, desceu para o asfalto, e agora, então, assim, fugiu das raízes, ele disse, poxa vida, um branco vende um produto caro e não é questionável. Empreendedor. Né? E aí, por que eu não posso vender, porque o meu produto tem qualidade, por que eu não posso ser competitivo no mercado? Então, assim, gente, quando a gente começa a ler mais, quando a gente começa a estudar, a gente vai perceber o quanto nós somos bombardeados para realmente manter né, essa hierarquia, né, esse patamar de privilégio e manter esse privilégio da branquitude. Isso é muito forte, isso. E é isso. Meu bem, é isso. E é por isso que eu volto para a Conceição Evaristo no prefácio desse livro, né? Quanto mais vozes, né? Quanto mais discursos, quanto mais olhares, né? A gente acessa, diferentes da nossa bolha, a gente amplia a nossa visão de mundo, a gente amplia a nossa leitura das coisas, né? E a gente passa a ter uma coisa que eu acho que é o pessoal fala muito, eu digo, né, assim, o meu sonho é que o bom senso se torne senso comum.
Aí eu vou fazer uma blusa com essa frase. O meu sonho é que o bom senso se torne senso comum, né? Mas com bom senso eu quero dizer é justamente o pensamento crítico, né? O não tomar as coisas como verdade só porque elas estão postas ali diante da gente naquele recorte do nosso olhar, né? E é por isso que a gente precisa de outras falas, de outros discursos, de outras vozes que são diferentes das nossas. Tá? Eu escutei, já escutei, né, quando eu ofereço esse tipo de leitura da Sueli, por exemplo, que é uma leitura densa, muitas mulheres brancas desistem porque elas não se identificam, né, assim, pessoalmente, intimamente, com o que está colocado ali. E aí é quase como se pensasse assim, né, eu mais sentisse do que pensasse, não, mas isso não diz sobre mim, então não vou fazer força para ler isso aqui. Né? Eu não vou fazer, por que eu vou fazer tanta força para ler essas estatísticas, né? Se não diz de mim que não tem nada a ver com isso, né? E esse é o maior crime que se pode fazer. É um emburrecimento gratuito, fortuito, e pelo visto, de vontade, né? Assim, você escolhe, né? Ser obtusa, né? Então, acho que está aberta, né, para outras vozes, para outras leituras de mundo, outras vivências, outras experiências, é o que de mais rico a gente pode ter, né? O nosso comportamento mais. E deveria ser básico, né? A gente não deveria se aplaudir muito por isso, não. A gente deveria encarar isso, se não como uma coisa moral, né? Uma obrigação moral, como uma obrigação ética, sem sombra de dúvida, é uma obrigação ética. Né? Já são 9h20, gente. Eu não sei vocês, mas eu estou mais para lá do que para cá. Alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente fazer o fechamento? Alguma impressão? Algo que ficou aí para ser dito e não foi dito? Não? Então, vou ler aqui só um trechinho para a gente finalizar, certo? Do artigo que, pelo visto, é unanimidade, né? Que todos nós nos deleitamos com ele, que é o Tempo Feminino. A beleza desse encerramento, né? Que ela faz nesse artigo. Eu vou ler um pouquinho longo, eu vou ler esse trecho do Por um Tempo Feminino, sabe? Mas é muito bonito. E talvez para quem não leu ainda possa incentivar a leitura. Ela diz assim: fomos educadas para cuidar dos outros, de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos pais. Durante muitos séculos, a obrigatoriedade desses cuidados foram fatores de opressão. Mas, de dentro dessa opressão, desenvolvemos um forte sentimento de compaixão que nos permite hoje cuidar do mundo, reeducá-lo sem dor e sem opressão. Fomos privatizadas por longos tempos, confinadas ao espaço. Perdão, me perdi aqui. Fomos privatizadas por longos tempos, confinadas ao espaço feminino, da cozinha, do lar, dos haréns. Aí aprendemos a compartilhar dores, medos e inseguranças desconhecidas pelos homens. E elas nos ensinaram um outro tipo de solidariedade, de sociabilidade, que devemos aportar a um tempo feminino. Compartilhar é um verbo que as mulheres conjugam em maior escala do que os homens, e de um jeito mais doce. Às vezes, fazendo doces para adoçar os homens e os filhos. Aprendemos a administrar a escassez e, como Cristo, temos multiplicado o pão em nossas mesas. Milagres que os Pedro Malan, ela fala de política aqui, né? Pedro Malan já não sabem realizar. Com isso, aprendemos mais sobre solidariedade e fraternidade, contribuições que temos a dar a um tempo feminino. Fomos escravizadas, discriminadas e inferiorizadas racialmente. Arrancaram os nossos filhos de nossos seios, nos obrigaram a amamentar e criar filhos que não eram nossos. Essa experiência brutal nos obrigou a conhecer profundamente um outro, o branco. Nos ensinou, em primeiro lugar, o apreço pela liberdade e também que a diversidade humana é o maior patrimônio da humanidade. Nos fez descobrir que ninguém é racista por natureza. Aprende-se a ser.
Porque podemos assistir aquelas crianças brancas que alimentamos, que fizemos adormecer em nossos braços confiantes, se tornarem em feitores, em comerciantes de carne humana, em torturadores de negros revoltados, em estupradores de escravas. Mas aquela experiência brutal nos fez aprender que tanto podemos educar as pessoas para discriminar e oprimir, como para respeitar, acolher e se enriquecer com as diferenças raciais, étnicas e culturais dos seres humanos. Esse é um dos trechos mais bonitos que eu acho. A valorização da diversidade torna-se para nós, então, um pré-requisito para a reconciliação de todos os seres humanos. O princípio capaz de fazer com que cada um de nós, com a sua diferença, possa se sentir confortável e em casa neste mundo. Pertencentes que somos todos à mesma espécie humana. Essa missão civilizatória é talvez o ponto mais importante da agenda das próximas gerações. Então, meninas, aceitem esse bastão, porque ele lhes oferece a oportunidade de, como guerreiras da luz, travarem o bom combate pelas causas mais justas da humanidade. Um belo encerramento para um belíssimo livro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são maravilhosas. E a foto, Nara? Ai, foto! Vamos tirar foto. Espera aí. Deixa eu ver. É sempre esse drama. Que toda vez eu esqueço os botões, os bilotos. E eu não estou mais postando no Instagram. Aí eu estou com um descaso. Mas bora, vamos. No meu livro nunca aparece que sou eu que bato a foto, mas vai dar bom. Vou dar um jeito. Então, se arrumem aí. A Dina, que toda vida sai com alguma coisa na cara. Cadê a Dina? Espera aí, que eu vou achar que o botão é esse aqui. Pronto? Ah, espera, eu morri de falar e tava sem o áudio, eu tive que me arrumar para ir pro forró, espera que eu voltei para pegar aqui meu livro. Mas olha, a outra vai para um forró, bicha. Amanhã tem grupo, viu, Dina? É, mas é um forró pé de serra, termina cedo. Tá certo, muito bem. Pois vamos nós, um belíssimo sorriso aqui. Eu acho que deu certo, deixa eu só... Ai, não, peraí, que eu acho que a Edi ficou com um negócio na cara. Deixa eu só confirmar que... Só faltava ser eu. Ah, vale, não foi. De novo. Mais uma vez. Sorrisinho. Tenham paciência comigo, que eu sou meio bronca. Deixa eu ver se deu. Peraí, ninguém sai. Eu pisquei mesmo. Não tá indo, não. Por quê? Deixa eu fazer aqui um teste. Vai. Porque qual é o botão que eu aperto? Ah, era esse. Pronto, descobri. Tá ok, volta. De novo, a última, eu juro, eu descobri o botão. Vai, 1, 2, 3 aí, já. E já. Vamos ver, peraí. Só confirmando. O que, querida? Que ia sair essa foto. Sai com os negócios na cara, com os bichos no olho. Né? Não, acho que não, acho que todo mundo saiu bem. Espera. Para não ter esse negócio. A Nara só olha para ela na foto e diz que tá todo mundo bem. A pessoa lá com os... Tá bom, é horrível essa imagem de computador, é toda pixelada. Para o que dá para fazer, tá ótimo. Viu? Eu mando para vocês no grupo, tá? Tá bom, beijo. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau. Tchau.